Olá, eu sou a Leidiane Ferreira e nesse vídeo nós vamos falar sobre o amor porneia, que é um dos tipos de amor, dos 7 níveis de amor que estamos falando nesta série. O amor porneia, ele é a forma do bebê amar a sua mãe, em que na relação não existe troca, não existe equilíbrio entre dar e receber. Nesse nível de amor, um dá e o outro só recebe. Afinal, o que o bebê dá para a mãe? Além de trabalho, xixi, cocô, noites mal dormidas, às vezes um sorrisinho, ele dá a sua presença. Nessa relação, a mãe dá e o bebê recebe. Existe uma relação de simbiose, porque o bebê ele nem precisa falar do que ele necessita naquele momento, mas a mãe já está lá para adivinhar e ela tem que saber do que ele necessita. O bebê está lá para receber e o adulto está lá para dar e preencher as necessidades desse bebê. Para o bebê, seja durante a vida intrauterina ou depois que nasce, até mais ou menos um ano e meio e pouco de vida, ele praticamente vê ele e a mãe como uma pessoa só. Afinal, durante a gestação, o bebê se alimenta dos nutrientes e alimentos fornecidos pela mãe. Ele sente as emoções que a mãe sentia. E depois que nasce, ele já vai direto para o colo dela e continua por um tempo sendo passivo nessa relação. Ou seja, ele continua não dando nada, mas recebendo tudo que é necessário para a sua sobrevivência física e emocional. Então, ele recebe cuidado, banho, troca de roupas, alimentação, segurança, afeto, carinho, cuidado, autoestima. Então, nessa relação, tem sempre um que cuida e o outro que é cuidado. Um que é dependente e o outro que é codependente. Mas nessa fase da vida do bebê, né, essa dinâmica, ela é saudável, ok? Afinal, nós não nascemos sabendo viver no mundo e precisamos sim de alguém para exercer essa função materna para conseguirmos sobreviver. A mãe ou quem exerce a função materna, ela vai dar para o filho aquilo que ele ainda não é capaz de fazer por ele e vai ensiná-lo o que e como fazer para se cuidar. Conforme ele for crescendo, se desenvolvendo, ele precisa assumir esse lugar de se cuidar e de fazer por si mesmo. Por exemplo, assim que o bebê consegue comer sozinho, ele deve começar a se virar para se alimentar sozinho. Se ele já cresceu mais um pouquinho, já consegue escolher as suas roupas, consegue colocar a roupinha, então ele precisa se vestir ao invés de ser vestido pela mãe. Isso significa ir passando gradativamente a função materna para o filho, para que ele tenha autonomia, para que ele sinta segurança, para que a autoestima dele esteja ok, para que ele se desenvolva na vida como alguém que saiba se cuidar, saiba se amar e olhar para as suas próprias necessidades. Nessa dinâmica, começa a desenvolver a individualidade desse ser. E ele finalmente vai começar a enxergar que ele e a mãe não são a mesma pessoa. Ele vai perceber: opa, eu existo. E também existe uma outra pessoa. Tem eu e tem a minha mãe. E começa a ficar pronto para avançar para o nível seguinte, para os próximos níveis de amor, ciclos e fases da sua vida. Então, no amor porneia, eu tenho uma pessoa que só dá e outra que só recebe amor. Não existe equilíbrio entre o dar e o receber. Quero complementar esse tema dizendo que esse modelo descrito de amor, né, porneia, é o que ocorre quando o mesmo é bem executado por quem realiza a função materna. Mas infelizmente aqui podem acontecer milhares de situações embaraçosas que fazem com que esse bebê não passe por esse nível de amor, recebendo apenas o saudável. E isso influencia diretamente nos ciclos seguintes, principalmente quando ele fica adulto
e vai viver a sua vida e não consegue fazer isso de uma forma saudável, feliz, completa. Claro que existem milhares de situações que poderiam ser citadas aqui como exemplos. Mas eu irei demonstrar alguns muito corriqueiros assim, que eu vejo em atendimentos e que mostram claramente como esse ser ele está conectado ainda com esse mundo infantil. Antes disso, primeiramente, eu quero dizer algo para as mães ou para quem exerce a função materna. Aqui eu até abro um parênteses para dizer que se você não sabe bem o que é uma função materna, uma função paterna, porque não tem nada a ver com o pai e a mãe, são funções. Tem um vídeo meu no canal do YouTube explicando sobre isso. Eu vou até deixar o link aqui na descrição para você assistir depois, tá bom? Bom, pai e mãe que exercem sua função de forma saudável são aqueles que se tornam desnecessários na vida de um filho. Grave esta palavra, desnecessário. Se o seu filho ele é grudado em você, e eu não estou dizendo aqui de grude físico não, só grude físico não, porque tem muitos filhos por aí que não tem nem contato direito com os pais, mas emocionalmente ou financeiramente ou de outras formas, são ainda dependentes destes pais ou da relação doentia que exercem com os mesmos. Se esse é o seu caso, então significa que essa relação ela não tem evoluído de forma saudável. Você, mãe ou pessoa que exerce a função materna, você precisa liberar, autorizar o seu filho ir para a vida, ensinar ele o que fazer e como fazer para que ele seja a sua mãe e cuide de si. E não adianta você falar que claro que autoriza, claro que eu quero que meu filho siga o caminho dele. Se você é do tipo assim, por exemplo, o meu filho é minha vida, meu filho é a razão do meu viver, meu filho, você é a razão da minha felicidade, sem você eu não consigo viver, e assim vai, né? Porque as frases aqui, elas são bem criativas e infinitas. Isso não são só frases aleatórias, soltas em um momento. Na verdade, isso mostra o que está no inconsciente dessa pessoa, né? Que é manifestado ali. Na verdade, é o que ele realmente busca e espera num filho. Portanto, autorize o seu filho a ser feliz. Crie o seu filho para que ele saiba cuidar dele sozinho, sem precisar de você lá na frente. Ensine ele como se amar, se cuidar, se sentir seguro e libere-o para a vida. E também procure ajuda. Vai cuidar de você, vá cuidar de você. Vá se entender, vai entender o que te faz inconscientemente buscar no seu filho aquilo que te falta. Nesta fase do amor porneia, você vai preencher o vazio do bebê e não o contrário. E se você joga responsabilidades nele, como meus filhos, minha vida, razão do meu viver, sem vocês eu não sou feliz, graças a você hoje eu sei o que é felicidade, então você está invertendo essa função. E filho não consegue e não pode preencher vazio de pai e mãe. E esse filho, por um amor muito profundo, ele acabará pagando um preço muito alto. E isso também nos mostra que essa criança não veio ao mundo através do excesso de amor do casal, como deveria ser, e sim através da falta. Veio para preencher vazio, para fazer companhia, veio porque o relacionamento já não estava muito bom. E esses bebês, eles se tornam adultos fracos, adultos inseguros, de baixa autoestima, que não conseguem cuidar da própria vida e vão passar a vida inteira procurando uma mãe. Alguém que faça tudo por eles e que eles não precisem fazer nada ou quase nada. Veja outro exemplo de situação em que o amor porneia ele está fora do lugar. Vamos pegar um exemplo aqui de relacionamento amoroso. É aquele tipo de relacionamento em que tem um que sempre está dando, oferecendo, ele dá tudo que pode mais um pouco e não recebe nada em troca.
Às vezes uma coisinha aqui, outra ali, mas ele está sempre no excesso do dar. Só ele que faz pelo outro, faz pela relação, ele faz aquilo que pode e o que não pode. E o outro praticamente só recebe. Acha que se está junto ou se porque ama, então não precisa fazer mais nada, oferecer mais nada para essa relação. Aqui não tem equilíbrio entre o dar e o receber, o que é imprescindível na relação a dois. Claramente aqui nós temos uma mãe e um bebê. E essa relação normalmente ela tem problemas com sexualidade, ela tem traições, enfim. Aqui os dois estão no amor infantil e não no amor adulto. Eles precisam adultecer se quiserem de verdade ter um relacionamento saudável e se quiser passar o saudável para os filhos. Outro exemplo do amor porneia fora do lugar. Já viram aqueles casos em que às vezes os filhos crescem, saem de casa, vão viver a sua vida. De repente, o que acontece lá na frente? Vamos pegar o exemplo da mãe, só porque a gente já tá, né, falando do tipo de amor do filho com a mãe. A mãe adoece, fica de cama, vira um bebê. Precisa trocar fralda, precisa pegar no colo, precisa dar banho, precisa dar comida, né? E alguns casos são situações, né, em que no inconsciente dessa mãe tá o quê? Eu cuidei de você, agora você tem que cuidar de mim. Eu quero receber de volta o que eu te dei, o que eu fiz por você, né? Mas por incrível que pareça, é bem comum percebermos que nem sempre essas mulheres foram mães dedicadas, acolhedoras e amorosas, o que não justificaria também. Poderia até ter sido, né? Mas não justifica lá na frente, né, eu virar um bebê, né, para ser cuidada. Essas mulheres, elas também estão presas lá atrás nas suas dinâmicas de dor, com a família de origem, mas infelizmente buscam nos filhos o que eles não podem e não conseguem oferecer. E essa inversão de funções, em que o filho vira o pai, a mãe da mãe, traz muitos problemas. Enfim, são só alguns exemplos, mas é claro que assim, a gente não pode generalizar e existem N situações em que existe esse amor pornéia ali, né? Existe um bebê ainda, sempre querendo, querendo e querendo. A grande verdade é, se você passar a vida inteira preso a esse amor de mãe, você não nasce para a vida, você morre para a vida. A vida ela é composta por ciclos e é muito importante avançarmos nestes ciclos, porque senão aquilo que antes nos protegia vai chegar em um determinado momento que vai te sufocar e vai te matar, né? Vamos até pegar o exemplo do bebê. Ele é gestado lá durante 9 meses e ele precisa desse tempo para ficar pronto, né? Para nascer. Chega um determinado momento que fica extremamente desconfortável para o bebê ficar ali dentro do ventre, né? Começa até a faltar nutrientes e tudo mais. E ele precisa tomar uma decisão, né? Ele precisa, ou eu vou nascer, ou eu vou morrer aqui dentro. Então, para sobreviver, ele precisa avançar para o próximo ciclo, para a próxima fase da vida. Ele precisa continuar vivendo, só que agora fora da mãe, certo? Como estão as suas relações? Observe se você tem conseguido avançar nos ciclos da vida ou se você tem buscado o cuidado, a proteção, a segurança da mamãe nos seus relacionamentos amorosos, nos seus filhos, nos seus amigos, na profissão. Não somos mais um bebê para viver essa relação de só receber, de só precisar de alguém que faça por nós, de sempre estar esperando algo do outro para que eu consiga viver, para que eu consiga ser feliz, para que eu consiga me manter vivo. Se permita refletir sobre esse assunto. Quem sabe esse não é o seu caso. E te traga, né, essa explicação de alguma forma clareza para que você olhe com carinho para algumas situações da sua vida em que você tem sido esse bebê. Já parou para pensar que isso pode ser um dos muitos motivos por sua vida
não estar fluindo de forma leve e saudável, né? Então, esse é o amor porneia, né? Então, espero que você tenha entendido, que de alguma forma tenha feito você refletir um pouquinho e para observar como você está se relacionando com o outro, seja com o cônjuge, seja com o namorado, com filhos, com amigos, com pai, com mãe, não importa. Hoje, como estão as suas relações? Ok? Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!